vovó Rita com mais uma historinha. Essa historinha achei um tema bem interessante. O menino gambá. Me pediram, tá? E eu vou contar uma história bem bonitinha que eu inventei. Era uma vez um molequinho muito legalzinho, ele adorava ir para o sítio do vovô. E toda vez que ele ia para o sítio do vovô, ele queria trazer um gambazinho que era amigo dele lá. Toda vez era a mesma choradeira. A mãe dele falava: não, senhor, o gambá é para ficar lá, não é para vir para a cidade. Ah, mãe, pois por quê? Porque o gambá, meu filho, ele tem uma arma secreta e quando ele se sente acuado, com medo, ele solta um mau cheiro que ninguém aguenta. Ah, mas eu nunca vi isso. Mas tem. Então, nada de trazer o gambá. O gambá fica no meio do mato, é lá que ele gosta de ficar. E com isso, o tempo foi passando e o menininho, toda vez que ia, queria o bendito do gambazinho. O menininho começou a entrar na aborrecência, né, na adolescência, e começou a ter uns cheiros diferentes que o incomodavam demais. Porque os amigos dele também percebiam. Então, ele tinha um bafão, que era um bafo mortal. Nossa, então ele ficava quieto, ele tinha medo que aquele bafo que algum amigo ia falar, ele ficava quieto, não falava nada. Tinha também um sovaco que, Deus me livre, o sovaco dele era assassino. Ele tinha um sovaco que, olha, vou te contar, era muito ruim. E tinha um chulé. O chulé dele era terrível. Um chulé que ninguém aguentava. Era um cheiro de carniça. E com isso, todo mundo na escola começou a reparar os cheiros dele, começavam a falar: vai pra lá, bafento, vai pra lá, suvaquento, vai pra lá, chulézento. E o menino começou a ficar incomodado. E ele falou pra mamãe: mãe, eu não quero mais ir na escola. Todo mundo fica falando que eu sou suvaquento, que eu não quero mais ir na escola, eu sou chulezento. A mãe falou: ah, filho, fica tranquilo. Você está entrando numa fase que existe uma explosão de novos hormônios em você. E o teu corpo está tentando se adaptar a essa nova qualidade que você agora vai crescer e vai ficar um homenzinho. E com isso aparecem esses cheiros, mas depois eles vão embora. Fica sossegado, filho. Mas assim, o menino não aceitou muito bem essa explosão de hormônios que a mãe dele falou, que ele também nem entendeu muito bem. Mas ele estava muito infeliz, não queria mais ir na escola. Todo mundo fazendo bullying com ele, ele não queria. Quando foi um dia ele saindo da escola, indo para o ponto do ônibus, e estava lá aquele menino que mais gozava dele, que ficava toda hora falando dele, rindo com ele, fazendo chacota. De repente, um ladrão chegou, o menino estava lá no celular, né, dando moleza. Chega o ladrão: passa o celular. Quando o menino olhou para o ladrão, o nosso amiguinho, o bastante, baforente, chegou, ficou com medo, levantou os braços, né? Porque pensou que o ladrão estava falando aquilo para todo mundo. Quando ele levantou os braços, o ladrão falou: Deus o livre, guarde, tampou o nariz e saiu correndo. Quando ele saiu, o ladrão saiu correndo, o menino, que era gozador, olhou para ele e falou: você me salvou! Você me salvou, meu amigo! Graças a você eu tô salvo! Chegou e começou a falar para todo mundo: olha, estavam me roubando e graças a ele não me roubaram. Ele foi maravilhoso, ainda bem que ele me salvou. E com isso, na escola só se falava nisso. O menino tinha salvado um outro menino de ser assaltado. Nossa, aí a fama dele começou a melhorar. Um dia ele está saindo da classe e viu um homem todo nervoso: dá licença, dá licença. Entrou na classe e a professora estava sozinha lá dentro. Quando ele viu aquele homem tão nervoso passando e batendo a porta, ficou trancado com a professora lá dentro. Ele falou: ué, o que será que esse homem veio fazer aqui? Aí ele viu que era o pai de um amiguinho que tinha tirado uma nota muito baixa.
E esse homem lá dentro começou a gritar tanto com a professora. Por que você deu nota pro meu filho? Por que você deu nota baixa? Por que você não entendeu as coisas que ele quis falar? Por que... E falando, e a professora, calma, calma, calma. De repente, ele viu que o homem ficou muito agressivo. Ele estava atrás da porta ouvindo e percebeu que o homem estava muito agressivo. Ficou com medo, abriu a porta, chegou perto da professora e falou pro homem, para! Quando falou para, aquele bafo mortal chegou no homem. O homem, Deus o livre, guarde! E saiu correndo. A professora falou, você me salvou, você foi meu anjo da guarda que trouxe você aqui, você foi maravilhoso, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou falar até pro diretor, graças a você, esse homem ia me bater, graças a você não aconteceu nada. E com isso, a fama dele foi lá pro céu, ficou muito alta, só se falava nele, que ele apareceu na hora certa, que ele foi muito corajoso, que ele salvou a professora, e ele ficou todo feliz, até voltou a querer ir para a escola. E ele ficou pensando no amiguinho gambá dele, até que é bom ter umas armas secretas, uma hora ou outra a gente precisa usar. Ele todo feliz na casa dele, agora queria ir todo dia para a escola, porque ele era o tal na escola. E aí ele chegou todo tranquilo na casa dele, tirou o bendito do tênis, pôs uma música bem alta e ficou ouvindo música bem alta. A mamãe dele começou a gritar, baixa o som, mas o som estava tão alto que ele não ouvia. A mãe falava, abaixa o som, mas aquele som tão alto, ele não ouvia. E com isso a mãe, bufando de raiva, subiu a escada, que ia abrir aquela porta, ia acabar com a vida dele, mas quando ela abriu a porta, o moleque tinha tirado o tênis e aquele chulé assassino, não dava para aguentar. Ela abriu a porta e falou, pelo amor de Deus, põe o tênis, e fechou a porta e desceu toda nervosa. E aí o moleque percebeu que aquela arma do chulé também funcionava, que ele tinha se safado de uma boa. E ele ficou pensando no gambazinho, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Mas essas armas, com o tempo, iriam embora, mas que elas foram muito interessantes no tempo que ficaram com ele, foram. Por isso, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Inscrevam-se no canal, mandem sugestões do que vocês querem que eu conte para você, que eu vou inventar uma historinha linda, linda, linda. Um beijo forte e deixem seus pais assistirem também, tá? Um beijo, meus amores.